Neste exato segundo, o seu cérebro está mentindo para você. Ele diz que você está parado, seguro em sua cadeira, assistindo a este vídeo em um quarto imóvel. Mas a realidade física é violenta. Você está em queda livre. A Terra gira a 1.600 km por hora. Ela viaja ao redor do Sol a 107.000 km por hora. E o Sol, o nosso Sol, arrasta todo o sistema solar pela galáxia a 800.000 km por hora. Mas existe uma velocidade ainda maior, uma que nós escondemos por décadas. Nossa galáxia inteira foi capturada. Existe algo no escuro. Uma anomalia gravitacional tão colossal que está arrastando bilhões de estrelas, incluindo o nosso Sol, para um abismo inevitável. Nós estamos sendo puxados a 2 milhões de quilômetros por hora. Eles chamam isso de o Grande Atrator. E o motivo pelo qual a ciência demorou tanto para ver esse monstro é porque ele estava escondido no único lugar para onde não conseguíamos olhar. A maioria das pessoas vive sem nunca olhar para cima. Mas se você quer entender o abismo, junte-se à nossa tripulação e inscreva-se agora no Crônicas de Outros Mundos. Durante a maior parte da história moderna, os astrônomos acreditaram que o universo era um lugar previsível. Pensávamos que a expansão cósmica afastava tudo de maneira uniforme, como um balão inflando, onde cada ponto se afasta do outro na mesma medida. Estávamos errados. Nos anos 70, astrônomos detectaram uma anomalia térmica perturbadora na radiação de fundo do universo. Um lado do céu era mensuravelmente mais quente que o outro. Isso não era expansão, era movimento. Nós descobrimos que a Via Láctea não está vagando sem rumo. Ela está sendo pilotada. Estamos presos em uma correnteza gravitacional gigantesca, fluindo como um rio em direção a um ponto misterioso nas constelações do Sul. Imagine um rio invisível, onde centenas de galáxias vizinhas estão sendo levadas junto conosco pela correnteza. Mas quando os cientistas apontaram os telescópios para ver o que estava no fim desse rio, eles encontraram o silêncio. Não havia nada lá, apenas escuridão e poeira. Como algo invisível pode ter a massa de quatrilhões de sóis? Hoje vamos investigar o Grande Atrator. Para compreender o verdadeiro terror e a magnitude do Grande Atrator, primeiro precisamos entender a nossa infeliz localização no teatro cósmico. Nós somos vítimas de uma perspectiva limitada. A humanidade passou séculos olhando para o céu, mapeando estrelas e galáxias distantes, sem saber que o objeto mais importante da nossa vizinhança estava escondido bem debaixo do nosso nariz. Imagine que você está tentando observar uma tempestade colossal se formando no horizonte. Mas existe uma muralha de concreto a poucos centímetros dos seus olhos. Você sabe que a tempestade está lá, pode ouvir o som do trovão, pode sentir a pressão do ar mudar e os ventos ficarem violentos, mas você simplesmente não consegue vê-la. Essa é, exatamente, a situação da Terra em relação ao Grande Atrator. Nós vivemos na periferia tranquila da Via Láctea, uma galáxia espiral que é essencialmente um prato gigantesco e plano girando no vazio. O centro desse prato não é vazio. É uma região caótica, densa e incrivelmente brilhante, repleta de gás hidrogênio, nuvens espessas de poeira interestelar e um buraco negro supermassivo devorando matéria. Da nossa perspectiva aqui na Terra, quando olhamos na direção da constelação de Centauro e Hidra, exatamente para onde estamos sendo puxados, nós estamos olhando diretamente através da borda desse prato. Essa região do céu é conhecida pelos astrônomos por um nome técnico, mas que carrega um significado frustrante: a zona de evitamento. É um ponto cego monumental. Cerca de 20% do nosso céu observável é completamente bloqueado por essa poeira galáctica espessa. Durante a maior parte do século XX, os telescópios ópticos eram inúteis nessa direção. A poeira interestelar age como uma cortina de fumaça. Ela absorve e dispersa a luz visível das galáxias que estão atrás dela. Para os cientistas da época, olhar para a zona de evitamento era como olhar para uma parede preta. O universo poderia estar escondendo qualquer coisa ali atrás. Uma cidade de galáxias, um vazio ou um monstro. E nós não saberíamos.
Por décadas, essa ignorância persistiu, mas a gravidade tem uma característica que a luz não tem. Ela não pode ser bloqueada. A gravidade atravessa paredes. Nos anos 80, um grupo de astrônomos que ficou conhecido como os Sete Samurais começou a notar algo estranho. Eles não estavam tentando ver o grande atrator diretamente. Eles estavam medindo o movimento das galáxias ao nosso redor. Eles perceberam que milhares de galáxias não estavam seguindo o fluxo normal de expansão do universo. Elas estavam desviando. Havia uma velocidade peculiar e inexplicável, uma deriva coletiva. Todas elas pareciam estar convergindo para um ponto específico, escondido atrás daquela muralha de poeira da Via Láctea. Era como ver folhas flutuando em um lago calmo, de repente começarem a acelerar em direção a um ralo invisível. A força necessária para causar tal perturbação gravitacional, em uma escala tão vasta, teria que ser inimaginável. Os cálculos indicavam uma massa equivalente a dezenas de milhares de vias lácteas, concentradas em um único ponto. Foi apenas com o avanço da tecnologia que conseguimos finalmente ver através da parede. A invenção da radioastronomia e dos telescópios de raios-x permitiu que os cientistas captassem comprimentos de onda que conseguem penetrar a poeira cósmica, assim como o raio-x penetra a pele para ver o osso. Quando finalmente limpamos a imagem e olhamos para o coração da zona de evitamento, o que encontramos confirmou os nossos piores temores teóricos. Não era apenas uma galáxia grande. Era um aglomerado de aglomerados, uma concentração de massa tão densa e antiga que dobrava o tecido do espaço-tempo ao seu redor, criando um poço gravitacional do qual nada na nossa região poderia escapar. Nós o batizamos de Grande Atrator. Localizado nas proximidades do aglomerado de Norma, tínhamos encontrado o motor que impulsionava a nossa galáxia. Mas ao resolvermos esse mistério, acabamos abrindo a porta para uma pergunta ainda maior sobre o nosso verdadeiro lugar no universo. A descoberta do Grande Atrator foi apenas a ponta do iceberg. Ela nos forçou a confrontar uma verdade desconfortável. Os nossos mapas do universo estavam errados. Até muito recentemente, a visão humana do cosmos era fragmentada e paroquial. Nós sabíamos que a Terra orbitava o Sol, que o Sol era uma das bilhões de estrelas da Via Láctea e que a Via Láctea fazia parte de um pequeno clube de galáxias chamado Grupo Local, junto com a nossa vizinha Andrômeda e algumas dezenas de galáxias anãs menores. Mas a nossa compreensão parava por aí. Acreditávamos que essas ilhas de galáxias estavam apenas flutuando isoladas no vasto oceano do vazio em expansão, sem nenhuma conexão maior entre elas. Em setembro de 2014, um estudo revolucionário publicado na revista Nature, liderado pelo astrônomo Brent Tully, da Universidade do Havaí, mudou tudo isso para sempre. A equipe de Tully não estava apenas olhando para a posição das galáxias. Eles estavam mapeando o movimento delas, utilizando novos métodos para calcular a velocidade peculiar, isto é, a velocidade real de uma galáxia descontando a expansão natural do universo. Eles conseguiram traçar as linhas invisíveis de fluxo gravitacional da nossa região do cosmos. O que eles viram quando os dados foram computados foi de tirar o fôlego. O universo não é um arquipélago de ilhas isoladas. Ele é uma teia, uma estrutura biológica pulsante, conectada por filamentos de matéria escura e luz. Eles descobriram que a nossa galáxia, junto com outras 100.000 galáxias vizinhas, pertence a um superaglomerado titânico, uma estrutura colossal que se estende por mais de 520 milhões de anos-luz de diâmetro. Eles deram a essa estrutura o nome de Laniakea. Na língua havaiana, Laniakea significa céu imenso, ou paraíso incomensurável, um nome poético para uma estrutura de proporções quase divinas. Para entender o que Laniakea realmente é, a melhor analogia não vem da astrofísica, mas da geografia e da hidrologia, o estudo dos rios. Pense em um continente na Terra, como a América do Sul. Quando chove nas montanhas, a água não corre aleatoriamente. A topografia do terreno, os picos, as encostas e os vales, dita exatamente para onde a água vai fluir. Existe o que chamamos de bacia hidrográfica.
Toda a chuva que cai dentro de uma certa área, não importa onde caia, acaba fluindo para o mesmo rio principal e, eventualmente, para o mar. No espaço, a gravidade atua exatamente como essa topografia terrestre. Laniakea é a nossa bacia gravitacional. Em vez de montanhas, temos regiões de baixa densidade. Em vez de vales, temos poços de gravidade profunda, criados por aglomerados de galáxias. Todas as galáxias que estão dentro da fronteira invisível de Laniakea estão escorrendo. Nós não estamos parados, estamos fluindo. A Via Láctea, Andrômeda, o grande aglomerado de Virgem, todas essas estruturas massivas que pareciam reis em seus próprios domínios, são apenas gotas de água nesse rio cósmico furioso. Estamos deslizando pelas encostas gravitacionais desse vale gigantesco. E como todo sistema fluvial precisa de uma foz, de um ponto mais baixo para onde toda a água converge, o nosso rio cósmico termina no grande atrator. Ele é o fundo do vale, o coração denso de Laniakea. Ele é o centro de massa para onde tudo, num raio de centenas de milhões de anos-luz, está sendo irremediavelmente puxado. Saber que fazemos parte de Laniakea nos deu, pela primeira vez na história da humanidade, um endereço cósmico completo e hierárquico. Nós não somos vagantes solitários perdidos no escuro. Somos parte de um ecossistema galáctico em migração, viajando juntos com milhares de outras civilizações potenciais, em uma jornada compartilhada que começou bilhões de anos antes do nascimento do nosso Sol. Mas, como logo descobriríamos, mesmo uma estrutura do tamanho de Laniakea não é o fim da linha. Por muito tempo, a comunidade científica global ficou satisfeita com a explicação do grande atrator. Parecia resolver o mistério do nosso movimento. Estávamos sendo puxados por uma grande massa, simples assim. É a gravidade newtoniana básica, aplicada em escala galáctica. Objetos maiores atraem objetos menores. Mas à medida que os instrumentos de medição se tornaram mais precisos no século XXI, um problema incômodo e silencioso começou a surgir nos dados. As contas simplesmente não fechavam. Quando os astrofísicos calculavam a massa estimada do grande atrator, baseada na quantidade de galáxias visíveis, gás e matéria escura na região do aglomerado de Norma, eles chegavam a um número impressionante, algo na casa dos quatrilhões de massas solares. Mas, mesmo sendo uma massa titânica, ela não era pesada o suficiente. A força gravitacional gerada por essa massa não explicava matematicamente a velocidade absurda com que a Via Láctea estava viajando. Nós estávamos indo rápido demais. Se fosse apenas o grande atrator nos puxando, deveríamos estar nos movendo a uma fração da velocidade atual. Para atingirmos os 2 milhões de quilômetros por hora que os velocímetros cósmicos registravam, deveria haver outra força em jogo, algo poderoso que estávamos ignorando completamente. Foi então, em 2017, que uma equipe de pesquisadores liderada pelo professor Yehuda Hoffman, da Universidade Hebraica de Jerusalém, publicou uma descoberta que virou a cosmologia de cabeça para baixo. Eles revelaram a existência do repulsor dipolar. Essa descoberta iluminou um lado do universo que raramente consideramos: o poder do nada. Estamos acostumados a pensar na gravidade apenas como uma força de atração, uma mão que puxa, gerada pela presença de matéria. Mas no tabuleiro de xadrez cósmico, a ausência de matéria também joga. Ao mapearem o fluxo de galáxias, não apenas na direção do grande atrator, mas em todo o céu, eles descobriram algo estranho na direção oposta. Exatamente nas costas da Via Láctea, no lado oposto ao grande atrator, existe uma vasta região do espaço quase sem galáxias. Um verdadeiro deserto cósmico. Um vazio, ou void, gigantesco, onde a densidade de matéria é extremamente baixa, muito abaixo da média do universo. Para entender como o nada pode empurrar uma galáxia, pense em um cabo de guerra. Imagine que a Via Láctea está no meio da corda. Do lado direito você tem o time do grande atrator, um grupo de gigantes puxando a corda com força bruta. Do lado esquerdo, onde deveria haver outro time para equilibrar o jogo ou pelo menos oferecer resistência,
Não tem ninguém. A corda está solta. O vazio não empurra no sentido literal de exercer uma força ativa como um motor. Mas a falta de gravidade naquela direção cria um desequilíbrio efetivo. As regiões densas puxam com força e as regiões vazias deixam de puxar. O resultado prático desse desequilíbrio é que as galáxias parecem fugir dos vazios e correr para os aglomerados. Nós estamos literalmente sendo expulsos de uma região do espaço e atraídos para outra. O repulsor dipolar age como um canhão de vácuo nas nossas costas, enquanto o grande atrator é o ímã gigante na nossa frente. Esse efeito combinado de puxa e empurra é o motor secreto que nos impulsiona a velocidades tão alucinantes. Estamos presos nesse estilingue gravitacional, surfando a onda criada pelas maiores desigualdades de densidade do universo observável. Isso nos ensina uma lição profunda sobre a realidade. O espaço vazio não é apenas espaço inútil ou passivo. Ele é um componente dinâmico que ajuda a moldar o fluxo de tudo o que existe. Nós estamos correndo não apenas porque algo nos quer, mas porque o vazio nos rejeitou. E mesmo assim, com toda essa velocidade, descobriríamos logo em seguida que o nosso destino final era ainda mais grandioso e assustador do que imaginávamos. Justo quando a comunidade científica pensava ter montado o quebra-cabeça do nosso movimento cósmico, o universo, em sua infinita capacidade de nos humilhar, revelou mais uma peça. Uma peça tão desproporcionalmente grande que fez o terrível grande atrator parecer pequeno. A descoberta veio quando os astrônomos pararam de olhar apenas para nós e começaram a medir o movimento do próprio grande atrator. Imagine a cena. Nós estamos correndo em direção ao grande atrator, achando que ele é o destino final, o rei da colina gravitacional. Mas ao observarmos o comportamento dele no espaço profundo, percebemos que ele não está parado. Ele não é um ponto fixo. Ele também está sendo arrastado. O grande atrator, junto com toda a estrutura titânica de Laniakea, está fluindo em velocidade vertiginosa em direção a algo ainda mais distante e profundo, na escuridão do espaço. O nosso monstro é, na verdade, apenas a presa de um Leviatã ainda maior. Atrás do grande atrator, a cerca de 650 milhões de anos-luz de distância da Terra, reside a concentração de Shapley. Essa estrutura foi identificada originalmente nos anos 30 pelo astrônomo americano Harlow Shapley, mas sua verdadeira magnitude só foi compreendida décadas depois. Se o grande atrator é uma cidade de galáxias, Shapley é um continente inteiro. É a maior concentração de matéria no universo local observável, um verdadeiro colosso que desafia a nossa imaginação. A concentração de Shapley não é apenas um superaglomerado, é uma cordilheira de superaglomerados. É uma reunião de massas tão obscena que dobra o tecido da realidade de uma forma que desafia as teorias de como o universo se formou tão rápido após o Big Bang. Ela contém a massa estimada de mais de 10 mil trilhões de sóis. Para colocar em perspectiva, o grande atrator é massivo sim, mas a concentração de Shapley é, no mínimo, 4 vezes maior e mais forte. A descoberta de Shapley nos mostrou que vivemos em uma espécie de boneca russa de gravidade, uma hierarquia de monstros cósmicos um dentro do outro. A Terra é engolida pelo Sol. O Sol é engolido pela Via Láctea. A Via Láctea é engolida pelo grupo local. O grupo local é engolido por Laniakea. Laniakea está sendo arrastada pelo grande atrator, e o grande atrator é apenas um afluente menor correndo para o oceano gravitacional de Shapley. Essa hierarquia revela a verdadeira e assustadora escala do universo. Nós somos microscópicos. Estamos vivendo em uma pequena galáxia espiral, que é apenas uma partícula de poeira sendo soprada por ventos gravitacionais gerados por titãs que jamais veremos de perto. A concentração de Shapley é o verdadeiro atrator da nossa região, o senhor absoluto do nosso destino gravitacional. Toda a nossa vizinhança cósmica, tudo o que conseguimos ver com nossos melhores telescópios, está inclinado na direção dele. Mas mesmo com todo esse poder,
Mesmo com toda essa força de atração quase divina tentando reunir o universo em um único ponto de colisão, existe uma força ainda maior, mais sutil e implacável, que garante que esse grande encontro jamais aconteça. Nós estamos correndo para um abraço que nunca será concretizado. E é nessa ironia final que reside o destino da Terra. A pergunta natural e inevitável que surge após toda essa jornada é: quando vamos bater? Se estamos viajando a 2 milhões de quilômetros por hora em direção a essas muralhas de galáxias, quanto tempo falta para o impacto final? Será que o destino da Via Láctea é ser esmagada e fundida nesse núcleo denso de Shapley, em um cataclismo de fogo e gravidade? A resposta da ciência é surpreendente e, de certa forma, profundamente melancólica. Nós nunca chegaremos lá. Nós estamos participando de uma corrida cósmica que foi perdida antes mesmo de começar. Enquanto a gravidade trabalha incansavelmente para juntar as coisas, puxando galáxias umas contra as outras na tentativa de reconstruir a unidade do universo, existe uma força oposta e misteriosa agindo no tecido do próprio espaço, a energia escura. Descoberta no final dos anos 90, a energia escura é a força dominante do cosmos. Ela está acelerando a expansão do universo a cada segundo que passa. Imagine que você está correndo em uma esteira de academia. Você corre rápido, você sua a camisa, você atinge o seu limite físico, mas a esteira está sendo acelerada na direção oposta, puxando o chão para trás mais rápido do que você consegue avançar. É exatamente isso que está acontecendo conosco. O espaço entre a Via Láctea e a concentração de Shapley está sendo criado, esticado e expandido mais rápido do que nós conseguimos atravessá-lo. Apesar de estarmos viajando a uma velocidade que seria capaz de cruzar a Terra em segundos, o nosso alvo está se afastando de nós. O grande atrator e a concentração de Shapley estão fugindo, levados pelo fluxo implacável da expansão cósmica. Nós estamos correndo desesperadamente em direção a um horizonte que está recuando para sempre. O destino final da Via Láctea e do nosso sistema solar não é o fogo de uma colisão titânica, mas sim o gelo do isolamento absoluto. Daqui a bilhões de anos, a aceleração da energia escura vencerá a batalha contra a gravidade em longas distâncias. As outras galáxias, os outros superaglomerados, se afastarão tanto e tão rápido que a luz delas não chegará mais até nós. O céu noturno ficará escuro, vazio de outras galáxias vizinhas. As civilizações futuras que porventura nascerem na Terra ou em qualquer planeta ao redor de estrelas sobreviventes olharão para cima e verão apenas a escuridão. Eles verão as estrelas da nossa própria galáxia, agora fundida com Andrômeda. Mas nada além disso. Eles pensarão que o universo é apenas isso, uma ilha solitária e estática de luz, cercada por um abismo infinito. Eles nunca saberão sobre Laniakea. Eles nunca saberão sobre o grande atrator ou a concentração de Shapley. A evidência de que um dia fomos parte de uma teia cósmica gigante terá desaparecido para sempre, apagada pela distância. Isso nos leva a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, humilhante e grandiosa. Nós temos o privilégio único e temporário de viver na era de ouro da cosmologia. Nós vivemos no momento exato e preciso da história do universo, onde a luz ainda conecta as estruturas, onde ainda é possível ver o mapa e entender o nosso lugar nele. Nós somos a espécie sortuda que chegou a tempo de ver a verdade antes que as luzes se apaguem. Saber disso muda a forma como você olha para o céu hoje à noite. Saber que, enquanto você dorme, cada átomo do seu corpo está viajando a 2 milhões de quilômetros por hora em direção a um monstro que nunca alcançaremos. Somos pequenos, sim. Somos poeira navegando em um rio furioso que nunca veremos o fim. Mas, por um breve momento na história da eternidade, nós fomos a matéria que acordou. Nós fomos a espécie que teve a audácia de construir máquinas para olhar através da poeira, encarar a escuridão e perceber a correnteza. O universo é vasto, assustador e maravilhoso. E seus mistérios estão longe de acabar.
Se essa viagem pela estrutura oculta do cosmos expandiu a sua mente, junte-se à nossa tripulação. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder a próxima expedição. Eu sou o narrador do Crônicas de Outros Mundos. Continue olhando para cima. E lembre-se, mesmo no escuro, nós estamos em movimento.